Amados irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, agradecer a Deus por mais um dia em que o Senhor Jesus Ele proporcionou algo especial para a sua igreja. Esse algo especial que nós podemos entender que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. É o momento que todos nós fazemos menção da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus Ele possa nos abençoar nesse dia e que a palavra de Deus possa tocar o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Eu quero lembrar os irmãos que durante esses dias nós temos passado por grandes lutas espirituais, mas não são essas lutas que vão destruir a igreja do povo do Deus vivo. E nós vamos continuar perseverando, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus para que tudo isso possa passar, porque o nosso desejo é verdadeiramente congregar na casa do Senhor Jesus. Hoje é uma manhã de ceia e eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Enquanto você procura aí na sua casa, eu quero fazer um agradecimento aos irmãos que mesmo nesse tempo de pandemia ainda têm colaborado com a obra do Senhor. Agradecer aos irmãos porque têm visto que a obra de Deus ela não para. A você que tem dizimado, você tem ofertado, a você que ainda tem contribuído com a obra do Senhor, na obra missionária, a você que investe na obra missionária através daquele carneiro, que Deus continue te abençoando. Alguns começaram e pararam. Se o Senhor Jesus falar no teu coração novamente, volta a entregar aquela oferta missionária. Os missionários estão precisando da sua ajuda. Então volte a colaborar no nome de Jesus. Deixa Deus falar no teu coração. E você verá que grandes coisas Deus também tem preparado para ti. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 27. Joãozinho, você está aí para me ajudar hoje, João? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 27. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste a Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Estão falando aqui de Jesus Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou e a Jesus Cristo, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou
versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem para o que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Versículo 37 diz assim: Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedecem foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, segundo a lei, são 39 chibatadas, segundo a lei, lá em Deuteronômio diz isso. E ordenando-lhes que não falassem, em nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Que nome é esse, pastor? Pelo nome do Senhor Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Feche teus olhos, nós iremos orar. Senhor Jesus, como é bom sentir a tua presença, Deus. Como é bom, Senhor Jesus, sentir o teu fluir neste lugar. Nós adoramos o Senhor e podemos sentir a tua presença. É uma presença, meu Deus, tão gostosa que não dá vontade de ir embora. Tudo que nós queremos nessa manhã ainda, Senhor Deus, é que o Senhor fale conosco, fale com a tua amada igreja. Essas pessoas, ó Deus, que estão em casa nesse momento assistindo, que elas possam, meu Pai, ser pegas pelo Espírito Santo nessa manhã. Que o Senhor Jesus venha falar a cada coração. O nosso coração, meu Deus, já está preparado para receber a tua santa e gloriosa palavra. Se porventura, meu Pai, ainda há algum coração que não foi preparado, esse é o momento, Senhor Jesus. Prepare esse coração, e que nada nesta manhã venha tirar os teus filhos, ó Deus, da tua presença, e que o Senhor, meu Pai, esteja atentando os teus ouvidos para a oração dos teus filhos nessa manhã. Tudo que nós queremos mais uma vez é participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E eu estou aqui nessa manhã, meu Deus. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, usa-me nessa manhã. É a minha oração e também a minha gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se sentar, glorificando ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Queridos, o tema dessa manhã ele é uma pergunta. Você fez a escolha certa? É esse o tema dessa manhã. Você fez a escolha certa?
na nossa vida, existem pelo menos 4 coisas que nós não podemos negociar de forma alguma. E principalmente os jovens, a vocês que estão crescendo na fé agora, existem 3 coisas que vocês não podem negociar de forma alguma. São coisas inegociáveis. Isso vale para jovens, vale para crianças, vale também para os adultos e também para os idosos. Existem 4 coisas na vida do ser humano que são inegociáveis. Que coisas são essas, pastor? A sua família, ela é inegociável. Você não negocia a sua família. A sua fé, ela é inegociável. Você não pode negociar a sua fé. O seu caráter, ele é inegociável. Ninguém negocia caráter a troco de nada. Uma outra coisa, a sua salvação, ela é inegociável. Ninguém negocia a sua salvação. O que nós queremos apresentar aqui nessa manhã, e sabendo que quando nós guardamos esses 4 princípios, nós podemos saber e entender de verdade quem é o verdadeiro cristão. Quem é aquele cristão de verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque ser cristão não vai muito além do que apenas ser batizado. Ser cristão vai muito mais além do que você vir à igreja. Ser cristão, na verdade, vai muito mais além do que falar palavras bonitas. Vai muito mais além do que isso. Pastor, o que é ser um cristão de verdade? Ser cristão, querido, é quando você escolhe renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ser cristão de verdade é quando você escolhe ser perseguido por amor de Cristo. Ser cristão de verdade é quando você entrega a sua vida na mão de Deus e fala assim: Senhor, a minha vida está na disposição do Espírito Santo. Ser cristão de verdade, querido, é você mostrar que é mais forte no dia da angústia. A palavra de Deus diz para nós, Provérbios capítulo 24, versículo 10: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Então ser cristão de verdade é isso. É você escolher ser menor no meio dos maiores. Não, pastor, eu tenho que ser o maior no meio das pessoas. Não, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, que nós devemos ser os melhores, os menores, aliás, ser os mais humildes, ser aqueles que podem reconhecer quando está errado, mas também reconhecer quando está certo. Senhor Jesus, Ele é aquele que dá para nós um verdadeiro caráter de cristão. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós estamos diante de um texto muito bonito. Esses dias Deus tem falado muito a respeito de Pedro e João. Sempre quando eu estou observando, procurando alguma palavra para pregar para a igreja, eu sempre volto a essas atitudes que Pedro e João tiveram, juntamente com outros apóstolos. O que nós observamos nesse texto, querido, são coisas extraordinárias. Nós estamos diante de um texto a qual a palavra de Deus, ela vem falando para nós de 2 homens que fizeram uma escolha. Eles fizeram uma escolha para a vida deles. Qual foi a escolha deles, pastor? Foi servir a Jesus Cristo. Quando nós observamos o livro de Atos, nós estamos vendo que este livro ele foi escrito mostrando homens que verdadeiramente tomaram uma decisão em suas vidas. Foram homens que a Bíblia mostra para nós que a partir do momento em que Jesus Cristo falou para eles: agora é com vocês,
eles disseram: agora então nós vamos. Ou seja, eles escolheram, eles tomaram uma atitude na vida deles de escolher. E nós também temos esse direito de escolher. Quando você lembra das crianças, e até mesmo quando você era criancinha, segundo estudiosos dizem que a partir dos 5 anos, a criança ela já pode escolher, ela já consegue escolher para a vida dela qual rumo que ela quer tomar pelo resto da vida. Você chega perto de uma criança e pergunta para ela: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser polícia, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um médico. A criança já tem agora um direito de escolher, já tem um discernimento em saber o que ela quer na vida dela. Quando ela cresce, algumas escolhas vão mudando, vão criando forma. E algumas pessoas, na verdade, elas seguem aquilo que elas pretenderam desde criança. Chega um certo momento da vida dela que algumas acabam escolhendo outras coisas. Quando nós observamos a Bíblia, nós precisamos entender uma coisa. Uma coisa é você escolher, a outra coisa é Deus, quando Deus escolhe. Uma coisa é quando você toma uma escolha certa, a outra coisa é quando o próprio Deus Ele escolhe. A Bíblia fala para nós em Mateus capítulo 22, versículo 14, que muitos são o quê? Chamados e poucos escolhidos. E aqui nós vemos a vida de homens que foram chamados e também foram escolhidos. Por isso que quando a Bíblia fala para nós que muitos são chamados e poucos são escolhidos, é quando nós lembramos daquele ditado da fritada dos ovos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele chegou para mim e falou assim: pastor, me responde uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. Falei: pode falar, meu filho. Esse negócio que eles dizem aí que Jesus está voltando, me explica esse negócio. Eu falei: por que você quer saber o quê? Ele falou: não, pastor, porque de repente as pessoas chegam para mim para falar comigo e falam assim: olha, Jesus está voltando. E eu falo para elas assim: mas Jesus já está comigo, Jesus já voltou e já está comigo. Aí eu fui explicar para ele biblicamente o que é a volta de Jesus. E essa volta de Jesus está iminente, ela vai acontecer. Enquanto isso, que habita em nós o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade. Aí eu falei para ele: você já ouviu falar na fritada dos ovos? Quando alguém chega para falar com você e você quer tirar alguma dúvida, as pessoas já têm o costume de dizer assim: na fritada dos ovos nós vamos ver então quem é que vai sobrar. Na peneira nós vamos ver quem é que vai sobrar. Quando você está coando uma areia, uma terra mais grossa, você vai ver que o que fica ali na peneira são só os grãos maiores. É só aqueles que vão ficar por cima. Aí eu expliquei para ele dessa forma, para ele entender o que é a volta de Jesus e quem é que iria para o Pai e quem é que ficaria. Então, o que nós podemos entender, amados, é que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Uma coisa que nós entendemos é que quando Deus escolhe o ser humano, ele pode passar o que for aqui nessa terra, mas ele tem a certeza de que Deus está sustentando a sua vida. Uma coisa que nós podemos entender é que quando Deus escolhe, você pode até chorar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso você pode ter a certeza. Porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho, ele não é só abraço. Não. O Evangelho, na verdade, ele envolve perseguições. O Evangelho, na verdade, ele envolve afrontas. O Evangelho, na verdade, ele envolve outras coisas.
E isso, na verdade, nós precisamos estar aptos para isso. Porque quando nós nos convertemos, nós precisamos ter a ciência de tudo isso. Porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, estamos fazendo o quê? Uma escolha. Fazemos uma escolha. É por isso que quando nós falamos para os meninos, e principalmente os professores, eu sempre falo para eles: prepare essas crianças para que quando eles descerem, eles façam a escolha de passarem pelas águas. Eu sempre peço aos professores para que eles façam isso. Prepara as crianças que estão ali na escolinha com 8, 9 anos, 10 anos, para que quando eles descerem, eles já tenham uma ciência que quando eles chegarem aqui embaixo para poder aprender mais a palavra de Deus, quando estarão mais assistindo o pastor pregar, eles já vão ter a escolha dentro do coração deles. A partir de agora, eu quero escolher batizar. Eu quero fazer a escolha de servir a Jesus. Então é isso que nós entendemos, que eu e você fizemos uma escolha. Agora, qual escolha que você fez? Qual escolha nós fizemos? Você fez a escolha certa? Ou você fez a escolha errada? Vamos entrar um pouco na introdução desse texto. O que nós entendemos aqui, amados, é que Atos dos Apóstolos está mostrando a vida desses homens, assim como os demais apóstolos. Nós estamos diante de um texto quando, depois de Pentecostes, o Evangelho ele foi pregado com mais intensidade. Ele precisou ser pregado com mais intensidade, não querendo dizer que Jesus pregou menos. Aliás, Jesus pregou e pregou muito. Só que depois que Jesus ele foi assunto aos céus, foi necessário com que alguns homens levantados por ele pregassem a palavra de Deus. Foi necessário com que homens que escolheram fazer a obra do Senhor dessem continuidade na palavra de Deus. Que homens são esses, pastor? No capítulo de número 1, a Bíblia está mostrando para nós a vida desses homens. Quem foram esses homens, pastor? No capítulo 1 vai dizer para nós que foram escolhidos então Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e também Matias. Dentre esses homens, os que mais se destacam no livro de Atos são exatamente Pedro e João. Esses dois escolheram uma missão muito difícil. Que missão foi essa, pastor? Pregar a palavra de Deus. Essa missão naquele tempo não era nada fácil. Em relação ao que está hoje, não é nada fácil. E não foi nada fácil. Naquele tempo, esses homens, eles precisavam ser homens valentes, renunciar à própria vontade, renunciar a algumas leis que eram determinadas naquele tempo, e eles precisavam sim entrar com o peito, com toda a vontade. O que nós observamos é que no capítulo 3 agora, esses homens, eles participam da cura de um coxo. Quem eram esses homens, pastor? Pedro e João. Esses homens, eles participaram quando eles estavam entrando no templo, na hora nona, na hora da oração. Esses homens estavam entrando no templo, e você sabe muito bem a história, onde esses homens chegam até lá, e antes de eles entrarem no templo, estava ali um homem coxo, assentado ali, que as pessoas levavam ele até o templo, e eles pediram, aquele homem pediu a eles uma esmola, e aquela esmola, aqueles Pedro e João não tinham para dar, mas eles levantaram, ou lançaram uma palavra profética sobre ele, e aquele homem foi curado. O que nós ainda aprendemos é que no capítulo 4 agora eles são presos. Por quê, pastor? Porque estavam pregando a palavra de Deus. No capítulo 4 eles foram presos porque não somente estavam pregando a palavra de Deus, mas também em relação a essa cura que houve na vida desse homem.
Mas o que nós ainda aprendemos é que no capítulo 4, esses homens continuaram a pregar a palavra do Senhor. Nada pôde parar a vida desse homem. Por quê, pastor? Porque eles escolheram servir a Jesus. Eles escolheram de verdade. Agora, o que nós vimos no capítulo 4 também, no versículo de número 12, é que eles agora tentam impedir esses homens. Observe o que a Bíblia diz para nós. Capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que nós aprendemos aqui, querido, é que queriam calar a boca de Pedro. Mas Pedro lhe deu então essa resposta àquelas autoridades. Por quê, pastor? Simplesmente porque Pedro escolheu servir a Jesus. Agora vamos entrar no capítulo 5. No capítulo 5, o que nós estamos vendo também é que Pedro está sendo usado com voz profética. Nosso irmão Divino acabou de mencionar aqui na hora do dízimo da oferta a respeito desses homens, dessas duas pessoas, Ananias e Safira. O que essas duas pessoas fizeram diante de Deus foi algo totalmente errado. Eles escolheram fazer aquilo que era mal diante de Deus. Ananias e Safira foram pessoas que ofertaram aquilo que não era devido a Deus. E o que nós entendemos é que Pedro, ele lança uma palavra profética sobre eles. Agora observe uma coisa, é que no versículo 3 fala algo para nós importante. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses aos Espíritos Santos, reservando parte do valor do campo? Espera aí uma coisa. Quem foi que falou para Pedro que Ananias e Safira esconderam parte do dinheiro? Ninguém falou para aqueles homens, não. Quem será que chegou diante de Pedro e falou assim: Pedro, Ananias e Safira venderam um terreno, e aquele terreno valeu um dinheiro muito bom. Só que Ananias e Safira, Pedro, eles guardaram parte daquele dinheiro. Quem será que falou aquilo para aqueles homens? Uma verdade, querido, que eu encontro aqui é que quando você escolhe a Deus, o Espírito Santo te revela onde as coisas estão erradas. Pode passar o que for, eles podem tentar passar a perna em você, mas o Espírito Santo não deixa você enganado. Não, o Espírito Santo te revela a verdade. Eles podem tentar fazer qualquer coisa para tentar te enganar, mas o Espírito Santo revela lá na sua casa onde é que está o erro. O que esses homens na verdade estavam, eram cheios do Espírito Santo de Deus, e foi exatamente o Espírito Santo que revelou a eles aonde é que estava o erro na vida de Ananias e Safira. Agora no versículo 9, ele dirige agora a palavra a Safira. Observe o que ele diz no versículo 9: tornou-lhe Pedro, mais uma vez Pedro, por que entraste de acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que o sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. O que nós observamos aqui, querido, é que Pedro, ele foi usado com uma voz profética. Pedro lançou uma palavra sobre eles: você vai morrer. Você enganou o Espírito Santo de Deus. Você tentou enganar. Você pode enganar a homens, mas o Espírito Santo você não engana. E como consequência, o seu decreto agora será a morte.
O que virá sobre vocês é a morte. E a Bíblia diz para nós que esses dois vieram a falecer. Agora, o que eu observo também é que no versículo de número 17 há algo também importante para nós. No versículo 17 eles são presos novamente. Olha o que diz aqui no versículo 17 do capítulo 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que com ele, e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão. Que verdade que o Senhor pode ver aqui, pastor? É que quando você escolhe fazer a obra de Deus, quando você escolhe servir a Jesus Cristo, vai aparecer pessoas invejosas tentando te parar. Pode ter certeza disso. O dia que você tomou uma decisão na sua vida, a partir de agora eu quero servir a Jesus, a partir de agora eu quero fazer a obra de Deus, a partir daquele momento que você tomou essa decisão, que você fez essa escolha, levantou pessoas, Satanás levantou pessoas para tentar te impedir de fazer a obra de Deus. O que nós entendemos aqui é que houve pessoas, saduceus, era uma seita, pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo, e esses homens foram levantados por Satanás para poder interromper a obra de Deus na vida de Pedro, João e também dos apóstolos. E esses homens agora levaram eles para a prisão, e quando eles chegam na prisão, nada ainda foi possível de impedir esses homens. O que eu observo aqui, querido, é que no versículo de número 18 ao versículo 20 também, um anjo do Senhor apareceu a esses homens. Diz assim: prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizeis ao povo todas as palavras desta vida. O que eu observo aqui, o anjo poderia ter dito para ele assim: vai embora, foge, você está livre, você pode ir embora. Eles prenderam vocês, mas vocês podem ir agora. O que eu entendo aqui, querido, é que quando você escolhe servir Jesus, ninguém foge das perseguições. Quando você escolhe servir Jesus, você não foge de perseguição nenhuma. Você quer enfrentar cada uma delas. Pastor, estão me perseguindo. Igual diz o outro pregador: estão me perseguindo? Não, mas na verdade você quer enfrentar tudo isso. Não importa o que vão falar de você, não importa o que querem fazer de você, o que você quer é servir a Jesus. A Bíblia fala para nós em Mateus capítulo 5, versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então vale a pena, querido, você ser perseguido? Se você está sendo perseguido, levanta a sua mão para o céu e fala assim: glória a Deus, porque o reino de Deus é meu. Eu vou entrar no reino de Deus. Estão me perseguindo? Não fica chorando por isso, não, pelo amor de Deus. Comece a glorificar o Senhor, porque você está sendo perseguido, porque a Bíblia está mostrando para nós claramente, Mateus capítulo 5: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus, querido, é seu. Porque você está sendo perseguido, você está sofrendo afrontas por amor à palavra de Deus. O que eu entendo, que Pedro e João, no momento que esses homens foram presos aqui, esses homens não deixaram de forma alguma de deixar de pregar a palavra de Deus. Foram perseguidos, foram humilhados, falaram mal de Pedro e João e também dos apóstolos. Mas o que eu entendo aqui é que eles escolheram fazer a obra de Deus. Eles escolheram fazer isso. E alguém diz aqui no versículo 25, alguém diz assim: eles estão no templo. Depois que soltaram ele, depois que o anjo soltou eles, eles estão no templo orando, eles estão no templo ali ensinando
mandaram buscar esses homens. Mandaram buscar eles novamente. E no versículo 28, Pedro agora, o sumo sacerdote, ele começa a interrogar. E é aqui que eu quero entrar no texto, o qual nós lemos. Eles começaram agora a interrogar Pedro. O versículo 28 diz assim: expressamente, não vos ordenamos que não ensinasses nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles não queriam aceitar de forma alguma com que a palavra de Deus fosse pregada. Os sumos sacerdotes eram autoridades naquele lugar. Eles não queriam deixar de que forma alguma a palavra de Deus fosse pregada. Mas Pedro lhe deu uma resposta para aqueles homens. Qual a resposta que ele deu, pastor? No versículo 29 ele diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, eu escolhi foi servir a Deus, não escolhi servir a vocês, não. A decisão que eu tomei na vida foi de fazer a obra de Deus, não foi para servir a vocês, não. O que Pedro está mostrando aqui é que na prisão ele não foi impedido também, porque Deus glorificou a vida daquele homem na prisão. O que eu entendo aqui também é que ele sofreu perseguição, mas não foi isso que parou a vida de Pedro e João. Você já pensou? Você já pensou se Pedro e João estivessem no dia de hoje? Se existisse Pedro e João no dia de hoje, no dia da pandemia, falasse assim: Pedro, você não pode pregar não, Pedro. Por quê? Porque nós estamos em pandemia. Pedro, você não pode pregar não, Pedro. Por quê? Porque está todo mundo de quarentena, está todo mundo em casa. Você vai pregar para quem, Pedro? Para com isso, Pedro. Você não pode ficar pregando por aí não, que eles vão te prender. Deixa eu te falar uma coisa. Tem 4 meses que eu estou fazendo live, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E Deus tem levantado pessoas para me ajudar. Tem 4 meses. De domingo a domingo. Eu encontro com um, encontro com outro, até pastores. Eles dizem assim: pastor, esse negócio de fazer live não funciona não, ninguém assiste. Enquanto tiver 2 ou 3 atrás do celular me assistindo, eu vou honrar eles. Enquanto tiver uma pessoa me assistindo ali, eu vou te honrar, em nome de Jesus Cristo. Pastor, e se essa pandemia durar até o ano que vem, vou continuar te honrando. Eu estava conversando com meu irmão de vida ali atrás do dia, a gente estava conversando. Sabe que a nossa vontade tem que ser essa mesma, a mesma do diabo? Espera aí, pastor, você está ficando doido? É. Satanás, ele quer o que de você? A sua alma. Ele quer a sua alma, nada mais. É isso que ele quer. Aí você deixa de congregar hoje, você deixa de congregar amanhã, você não assiste uma live em casa hoje, você não assiste uma live amanhã, você não lê a palavra hoje, você não lê a palavra amanhã, nem depois, nem daqui 4 meses que já passou. E Satanás, ele quer o quê? A sua alma. Ele quer a sua alma. Aos poucos, muitos cristãos estão sendo entregues à mão de Satanás, porque estão deixando de receber a palavra de Deus. Aos poucos, muitos cristãos estão deixando de ouvir e também de ler a palavra de Deus. E Satanás, ele quer o quê? Simplesmente a tua alma. E algumas pessoas chegam e dizem para mim assim: pastor, esse negócio de ficar assistindo live não é a mesma coisa do que estar no culto. É claro que não, irmão. É claro que não. A maravilha, o gostoso é a gente ficar aqui todo mundo reunido, sentindo essa harmonia. Algumas pessoas entram no Espírito e começam a falar em línguas. Isso que é gostoso. Mas
Mas pastor, em casa não é a mesma coisa. Eu sei que não é, mas enquanto isso, querido, eu preciso perseverar, porque eu escolhi servir a Jesus. Nós escolhemos servir a Jesus. Não, pastor, em casa eu fico um pouco disperso. Sim, eu também fico, mas eu preciso escolher fazer a melhor parte. É receber a palavra de Deus, é ser alimentado, é sair dali e falar: Deus falou comigo, Deus falou no meu coração, mesmo dentro de casa. Porque, querido, não foi a prisão que impediu Pedro e João de sentir a presença de Deus. Não foi a prisão que deixou de sentir a presença de Deus. Aqueles homens estavam na prisão, assim como Paulo também estava ali, como a Bíblia mostra para nós, que Paulo e Silas estavam na prisão, e ali eles adoraram a Deus e também sentiram a presença de Deus. Então, o que é que vai me impedir? O que é que vai me impedir nos dias de hoje de ouvir a palavra de Deus? O que é que vai me impedir nos dias de hoje de receber a palavra de Deus? O que é que vai me impedir hoje de pregar a palavra de Deus? Pastor, para que ficar pregando através do celular para 2, 3 pessoas? O que eu quero, querido, é que a sua alma seja salva. É o meu desejo. Tem pastores que não estão preocupando com suas ovelhas. Eu estou preocupado com a sua vida espiritual. Fala: Senhor, o Senhor tem misericórdia. E tem muitos pastores, na verdade, que vão ter uma decepção muito grande. Estão pensando assim: quando essa pandemia acabar, a igreja vai encher. Se eu não for atrás das ovelhas, se eu não correr, igual o vídeo que passou do dia, um menininho pegando a ovelhinha para trás assim, levando a ovelha para dentro de casa. Ou acho que eu vou ter que pegar as ovelhas pela orelha. Vou ter que pegar as pela orelha. Sumiu! E aí, varão? E aí, varão? Eu mando a mensagem pelo WhatsApp. E aí? Nem me responde. Como é que estão as coisas? Como é que está a família? Eu nem sei como é que está a família, porque não me respondeu até hoje. Amados, eu estou preocupado com a sua alma. Satanás está querendo a sua alma. Se você não buscar o alimento espiritual, Satanás, ele vai encher o pacote dele de almas. Ele vai encher o pacote dele. Mas se você quer verdadeiramente fazer essa melhor escolha, escolha servir a Jesus Cristo. O que eu observo aqui no versículo de número 33, versículo 33 a 35 diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, olha a vida patente desse homem, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eu penso que naquele momento que eles estavam ali diante do sinédrio, eles viram Gamaliel levantando, um homem da lei, e penso eu que Pedro e João falam assim: é fariseu, vai acabar com a gente agora. É fariseu, ele conhece a lei. E esses fariseus, eles só mandam prender a gente. Esses fariseus só mandam açoitar a gente. João, agora a gente está lascado. Levantou ali um fariseu, ele vai falar tudo contra a gente. Mas o que eu entendo aqui, que ele foi totalmente ao contrário. Foi totalmente ao contrário. O que eu vejo aqui é que no versículo 35 fala assim: e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Esse homem chamado Gamaliel, ele levantou
a seguinte intenção: de ajudar a esses homens que estavam sendo presos. Esse homem chamado Gamaliel, ele se levantou para, naquele momento que eles estavam sofrendo perseguições, para ajudar aqueles homens no momento da tribulação ou no momento da perseguição. Pastor, dá-me uma verdade sobre isso. A verdade que eu encontro é que quando você escolhe servir a Jesus, Deus envia pessoas para ajudar você no dia da tribulação. Deus, ele vai sempre levantar pessoas para te ajudar no momento mais difícil da sua vida, assim como ele tem enviado também na minha. Deus, querido, quando você escolhe fazer a melhor parte, quando você escolhe servir a Deus de verdade, você pode ficar despreocupado. Coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme no sono tranquilo, assim como diz no Salmo capítulo 4, versículo 8: em paz me deito e logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Como que eu gosto desse salmo, como que eu gosto desse versículo. Sabe por quê? Porque eu escolhi servir a Jesus. No tempo da minha conversão, eu ficava assim: agora eu vou fazer mesmo a obra de Deus. Eu escolhi. E a minha dona eu falei assim: ó, arruma os meninos, arruma esses meninos aí. Primeiro dia que eu falei que eu ia para a igreja, arruma esses meninos aí, bota a roupa neles. Você vai aonde? Vou na igreja. Pensa numa coisa que aconteceu dentro de casa. Não! Você não vai levar. Hoje não. Hoje não. Falei, vou. Eu quero servir a Jesus. E no dia do casamento? Eu quero casar com você. Você quer casar por quê? Por quê? Porque eu quero batizar. Pensa numa confusão dentro de casa. Mas eu escolhi. E eu sei que quando eu escolhi, Deus cuidou do coração dela. Deus cuidou do coração dos meus filhos. Porque eu escolhi servir a Jesus. Eu sabia que eu ia sofrer uma afronta dentro da minha própria casa. Mas quando eu escolhi servir a Jesus, eu vi que tudo se aperfeiçoou conforme a vontade de Deus. E quando você escolhe, querido, fazer a vontade do Senhor, pode ficar tranquilo que Deus prepara o caminho para você andar. Deus prepara o caminho para você andar. Fica tranquilo e saiba que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Agora, para nós entrarmos no final, querido, eu quero deixar aqui no versículo de número 39, eu encontro também algo também extraordinário. Versículo 39 diz assim, 38 e 39: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. Uma coisa é certa: ninguém destrói o plano de Deus. Ninguém destrói o plano de Deus na sua vida. Pode até tentar, mas ninguém destrói. Quando você escolheu, a partir do dia que você escolheu servir a Jesus, não tem ninguém nesse mundo, não tem obra de Satanás que destrua a obra de Deus na sua vida. Uma coisa que eu tenho pedido a Deus, e tomara que as autoridades não estejam lutando contra Deus. Tomara que as autoridades não estejam lutando contra Deus. As autoridades aqui, olha o que Gamaliel disse: mas se é de Deus, não podereis destruir, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Gamaliel ele falou assim: se essa obra é de Deus, ela vai parar a partir de hoje. Se essa obra é de Deus, esses homens eles vão morrer na prisão. Se essa obra não é de Deus, esses homens eles vão perecer por aí. Deixa esses
homens aí. Mas se ela é de Deus, ninguém vai poder destruir a vida deles. Ninguém destrói não, querido. Plano de Deus ninguém destrói não. Plano de Deus ninguém destrói. E o que eu estou orando a Deus é para que as autoridades não estejam lutando contra Deus. É que as autoridades não estejam lutando contra Deus. A academia abre, comércio abre, loja abre, e a igreja, pastor, 4 meses fechada. Pastor, mas é por causa da pandemia. Na academia não pega não, né? No supermercado onde você pega, todo mundo pega, não pega não, né? Tá. Na fila da lotérica não pega também não. Na hora de pegar os R$600 não pega não. Tá. Na igreja pega. Se pegar os R$600 ali limpinho, não pega não, de ver. Mas se você pegar na mão do irmão, pega. Quando você pega ali que é R$600, ô coisa boa, estou com o dinheiro do bolso. Não precisa mais nada. Não importa quem pegou naquele dinheiro, mas que ele não vai te fazer mal, não vai te fazer de jeito nenhum. E na hora de pegar na mão do irmão, que é isso, rapaz? Agora é só aqui, ó. Só isso agora. E de longe. De longe. Queridos, ninguém atrapalha a obra de Deus. Só para finalizar, o capítulo, versículo 40 ao versículo 42, fala assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Você já ouviu alguém falar que tomou couro e saiu rindo? Você já ouviu falar isso? Versículo 41 fala assim: e eles, retirando-se do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você já ouviu alguém falar que tomou um couro e falou assim: que gostoso, que maravilha? Tinha dias que eu chegava na academia, Dona Maria chegava assim e falava assim, e eu chegava assim com a bancando, com a costela toda arrebentada, e ela falava assim: vou nem falar nada, eu já sei que você machucou. Eu falava assim: estou mancando, eu não vou nem falar nada. E eu não gostava daquilo. Agora, você já ouviu alguém falar que gostou de tomar um couro? Pergunta alguém que tomou couro de polícia para ver se fala que é bom. Você não vai achar ninguém. O que nós vemos aqui é que esses homens tomaram uma grande costa, com grandes ações, por causa da palavra de Deus. E aqui, querido, eu quero te falar a seguinte coisa: quando nós escolhemos, vai haver dias que você vai se sentir afrontado, você vai se sentir perseguido. Já houve, na verdade. Uma outra coisa que eu quero te dizer: quem te falou que servir a Jesus, quando você escolheu servir a Jesus, era tudo tranquilo, falou mentira para você. Quem falou na verdade que você aceitar a Jesus, as coisas seriam mais fáceis, falou mentira para você. Falou mentira. O que nós entendemos aqui através da vida desses homens, do testemunho desses homens, eles escolheram servir a Jesus, mas olha o que aqueles homens passaram. Mas uma coisa é certa: Deus glorificou a vida daqueles homens. E quando nós tomamos a decisão de escolher a Jesus, nós fizemos a escolha certa. O que eu entendo também é que quando você escolheu mudar de vida, você escolheu foi deixar o mundo. Quando você escolheu servir Jesus, você escolheu agora deixar o mundo. Pastor, mas e aquelas pessoas que estão escolhendo voltar para o mundo? Aí você tem que ir para a Bíblia com eles. Você precisa ir para a Bíblia com eles. Pastor, o que eu falo para aquelas pessoas que estão escolhendo voltar para o mundo?
deixaram Deus, estão escolhendo ir para o mundo. A Bíblia fala para nós em Mateus capítulo 4, versículo 4, fala assim: infiéis. Olha o que Tiago já começa dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou supones que em vão afirma as Escrituras? Ou seja, será que a Escritura está mentindo? Será que a Escritura está falando mentira? Que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Quando alguém falar para você assim: eu escolhi voltar para o mundo, mostra para ele esse versículo. Mostra para aquela pessoa esse versículo. Assim: olha, você está se tornando inimigo de Deus. Cuidado, cuidado, que quem se torna inimigo de Deus está entrando no mar de perdições. É muito gostoso que nós entendemos o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como assim, pastor? Só pode falar que é gostoso? Porque eu tenho uma certeza, eu creio que você também tem uma certeza, que você escolheu a melhor parte. Felizes aquelas pessoas que escolheram servir a Jesus. Feliz você que um dia tomou uma decisão e não voltou atrás. Feliz você que tomou essa decisão, que um dia aceitou Jesus Cristo e tem passado por afrontas, tem passado por dias difíceis, mas não abriu mão da palavra de Deus. Você é um bem-aventurado. Você é aquele que tomou a decisão e não tomou a decisão errada. Você é aquele que fez uma escolha, mas não fez a escolha errada. Você fez a melhor escolha que Deus preparou para ti, em nome de Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui os irmãos do louvor, em nome de Jesus Cristo, rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, me dá pelo menos 3 razões do porquê que eu fiz a escolha certa. A primeira coisa que eu entendo é porque antes de você escolher a Jesus, Ele escolheu você. Bem antes de você escolher servir a Jesus, Ele já havia escolhido você. João capítulo 15, versículo 16 diz que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Pastor, qual que é a outra razão de que eu fiz a escolha certa? Simplesmente porque Jesus ele não falha. Ele não falha. A Bíblia fala para nós em 2 carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Somos infiéis diante de Jesus, sim. Apresentamos diante dele infiéis. Mas Jesus Cristo ele nunca falha. Ele não falha com a sua palavra. Uma outra coisa, porque Jesus escolheu pagar o preço no seu lugar. Ao invés de você pagar o preço, Jesus Cristo que escolheu, eu vou pagar o preço por eles. É essa a recompensa que nós temos por ter feito a melhor escolha. A Bíblia fala assim, Mateus capítulo 26, versículo 42. Pode falar no nome de Jesus. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se segundo a tua vontade. Jesus Cristo ele olhou para a humanidade e viu que nós não teríamos escolha se Ele não tivesse escolhido morrer no nosso lugar. Nós não teríamos outra saída a não ser o caminho da perdição, se Ele não tivesse tomado a escolha de morrer no nosso lugar. Então reconheça, querido, reconheça
você tomou a melhor escolha da sua vida. Os dias não têm sido fáceis. Não têm sido fáceis. Mas lembre da escolha que Jesus Cristo lhe fez no seu lugar. Lembre da escolha que Ele fez por você. É uma escolha que nem eu e você teríamos a capacidade de suportar a morte de cruz. Morte de cruz naquele tempo era um dos piores tipos de morte que poderia existir. Porque era somente para pessoas criminosas, pessoas que haviam feito coisas ruins das piores maneiras. E Jesus Cristo, sem ter feito apenas nada, ter provado que era o Filho de Deus, Ele fez a escolha de morrer no meu e no seu lugar. Agora entenda isso. A cada manhã que você acordar, fala assim: eu fiz a melhor escolha. Eu escolhi a servir a Jesus. Eu escolhi entregar a minha vida nas mãos dele. E eu creio que Ele está cuidando de mim. É essa a escolha que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui os nossos diáconos, em nome de Jesus. Nós iremos apresentar a Deus. E você que está na sua casa, pega aí o seu cálice, pegue o seu suco de uva e também o seu pão. E nós iremos fazer a consagração da ceia nesse momento. A você que está aí nos acompanhando até agora, que Deus te abençoe. Nós vamos apresentar o cálice. Eu gostaria que você pegasse nesse momento aí seu suco de uva e também o seu pão, que nós iremos consagrar em nome de Jesus Cristo. E crendo, querido, tenha fé, que esse momento difícil vai passar. Esse momento em que eu estou aqui e você está aí do outro lado, ele vai passar. O meu desejo é que você estivesse aqui junto comigo para cear. Mas você que fez a escolha de estar aí até agora, assistindo essa live, porque você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com o Senhor Jesus, você fez a escolha: não, hoje eu quero tirar essa manhã inteira para estar ceando com o meu Deus Todo-Poderoso. E nós vamos apresentar agora o nosso irmão divino, nosso irmão Elias, vai estar aqui apresentando a Deus o pão e também o suco de uva. E você fica atento aí nesse momento, erga as suas mãos nesse momento e apresente para Deus, nesse momento, no nome de Jesus Cristo, o seu pão e o suco de uva, representando o corpo e o sangue de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus. Espírito Santo, poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, na condição de pecador arrependido, meu Pai, pecador que busca a Tua misericórdia, que busca o Teu perdão, eis-me aqui, Senhor, te apresentando, ó Pai, este pão, meu Pai, consagrando ao Senhor, que ele venha ser o Teu corpo, meu Pai, Senhor, aquele corpo que foi moído na cruz do Calvário, pelos nossos antepassados, pelos religiosos, meu Pai, a qual não entenderam o Teu propósito, Senhor, meu Deus, e que no nome de Jesus Cristo, ao cearmos com o Senhor, renovando essa aliança, que venhamos ser fortalecidos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, o meu pedido é de perdão, meu Pai, pelos meus pecados, perdão pelos pecados, Senhor, dos meus irmãos, pelos pecados da minha família e pelos pecados da nossa nação. Meu Pai, que daqui 30 dias, quando estivermos aqui, renovando novamente os votos ao Senhor, meu Pai, que venhamos estar com pecados diferentes e não com os mesmos, meu Pai, porque aí sim mostrará fruto do nosso arrependimento, porque quem confessa e deixa, alcança a Tua misericórdia. Eu declaro consagrado este pão para a glória do Teu nome. Glória a Deus. Pai, continuando, ó Deus, em oração. Amém. Porque Deus estamos, ó Deus, na Tua presença, porque escolhemos, ó Deus, a melhor parte. Glória. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, eu quero apresentar a Ti a minha vida. Amém. Sabendo, ó Deus, que sou pecador diante de Ti, mas a Tua graça me alcançou. Glória. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por este momento. Ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor, Deus,
Deus, o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, me lembra, ó Deus, do texto de Mateus 27, onde, ó Deus, o povo preferiu Barrabás do que o Senhor Jesus. Ó Deus, aquele povo não sabia que o Senhor não apresentava, meu Pai, um cordeiro com manchas, com defeito. Ali estava o cordeiro, aleluia, sem manchas. Ali estava diante do povo o sangue mais precioso que sacerdote nenhum derramou na tua presença. Aquele povo que pediu, meu Pai, que o sangue daquele homem fosse derramado sobre ele e sobre os filhos, não sabia, meu Pai, que era o sangue mais precioso, meu Pai, não sabia. Mas nós sabemos, ó Deus, hoje, que aquele sangue não foi em vão, foi por nós, por Deus, porque estamos aqui, Deus, porque nós reconhecemos. Aquele povo não reconheceu, Pai, mas nós reconhecemos. E eu quero apresentar ao Senhor, Deus, esse momento, a nossa vida. Eu quero apresentar, Deus, a vida de cada um. Que possamos, ó Deus, estar cientes e crer que só há salvação em Ti. Eu apresento a Ti, meu Pai. Eu apresento em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós vamos continuar meditando essa palavra e também na oração, nós vamos entoar louvores ao Senhor. Nossos irmãos estarão em instrumento da ceia aqui no nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus. Abacaxi do pecado.
Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A você que está aí na sua casa, esse é o momento de nós cearmos o nosso Senhor Jesus, fazendo menção da sua morte e ressurreição. Essa, querido, não é uma data festiva, como uma festa de aniversário, como um casamento. Essa aqui é a ceia do Senhor, o momento que nós lembramos da sua morte e também a sua ressurreição. E como prova disso, o apóstolo Paulo, ele escreve algo muito importante, para que nós possamos lembrar sempre dessa data, ou desse dia, até que o Senhor Jesus volte. Ele diz, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Para que todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Para você lembrar da morte e da ressurreição, é necessário que você examine você mesmo. Não lembra do pecado do vizinho, não lembra do pecado do irmão que pecou durante essa pandemia. Não pensa nisso não. Examina você mesmo. Faça lembrança de você mesmo. Faça uma auto-reflexão do que tens feito diante de Deus, lembrando se você fez ou não fez a escolha certa. Vamos examinar a nós mesmos nesse momento. Glória a Deus. Você tem liberdade para comer do corpo e beber do sangue do Senhor Jesus. Depois você deve total liberdade de adorar a Ele. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma aliança. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor incondicional. O Espírito Santo me ensinou a escolher a melhor parte. O Espírito Santo me ensinou a escolher a Deus. Eu escolhi a Deus. Eu escolhi fazer o bem. Eu escolhi fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu escolhi a Deus. Senhor Jesus, nós queremos glorificar a Teu santo nome. Agradecer a Deus pelo Teu amor tão grande
perceber que o Espírito Santo de Deus está aqui. A graça do Senhor nos envolve. O teu amor, meu Pai, nos constrange. A tua presença, meu Pai, ela nos faz perseverar cada dia mais em meio às tribulações, em meio às angústias, em meio a tantas aflições. Porque uma coisa nós temos a certeza, de que o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Eis que estou com vós até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que esse possa ser o melhor domingo da sua vida, que essa possa ser a melhor semana da sua vida, e que o mês de agosto, algumas pessoas dizem assim: o mês de agosto é o mês do desgosto. Não, para você é o mês da bênção, porque o Senhor Jesus, Ele está contigo. Muitas pessoas interrompem planos, mas você não vai parar não, porque você fez a melhor parte. Você escolheu servir a Jesus, e os planos de Deus não serão destruídos na sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde para todo sempre, em nome de Jesus Cristo.